os 7 lugares mais radioativos do mundo. E aí, galera? Tudo sussa na montanha-russa? Já pararam para pensar quais são os lugares mais radioativos do planeta? Aqueles que até hoje guardam as marcas invisíveis de desastres nucleares e acidentes que marcaram a história? Chernobyl, Fukushima. Esses nomes te lembram alguma coisa? Viraram sinônimo de tragédia, né? Mostrando o quanto a energia nuclear pode ser devastadora quando sai do controle. Mas e os outros? Quais são os cantos do planeta onde a radioatividade ainda é uma ameaça invisível, tipo um fantasma? Hoje, vamos mergulhar nesse lado obscuro do mundo e explorar os 7 lugares mais radioativos do planeta. De Chernobyl, na Ucrânia, até um objeto que você pode ter na sua casa, vamos mostrar como a radioatividade deixou sua marca no mundo. Então, já se inscreve no canal, ativa as notificações e se prepara, porque essa viagem vai ser radical. Prepara o café, porque a gente vai desvendar segredos, falar de acidentes bizarros e entender como a radiação, mesmo depois de tantos anos, ainda assombra esses lugares. Começando nossa jornada radioativa com o clássico dos clássicos. O mestre do desastre, Chernobyl, na Ucrânia. Chernobyl é tipo a Disneylândia da radiação, uma lenda desde 1986. Quem não se lembra da explosão no reator 4, 400 vezes mais poderosa que Hiroshima? Um pesadelo nuclear que evacuou Pripyat e deixou cicatrizes profundas. Até hoje, a região abriga o sarcófago, uma estrutura gigante de concreto. Recentemente, construíram o novo confinamento seguro, porque o primeiro já estava desgastado. Chernobyl continua sendo uma zona de exclusão, onde a natureza tenta se recuperar. Uma cidade inteira congelada no tempo, como um fantasma do passado. Se você achava que Chernobyl era o único lugar capaz de causar pesadelos radioativos, prepare-se para conhecer Fukushima, no Japão. Em 2011, um terremoto colossal sacudiu o Japão, seguido por um tsunami devastador. Essa combinação catastrófica atingiu a usina nuclear de Fukushima Daiichi, causando um dos maiores acidentes nucleares da história. Reatores derretendo, explosões, vazamentos radioativos. Parecia filme de terror, mas era a vida real. O governo japonês decretou evacuação em massa. Milhares de pessoas abandonaram suas casas por causa da radiação. Mesmo depois de uma década, Fukushima ainda luta contra as consequências. A limpeza é um desafio monstruoso que pode levar décadas. Cidades fantasmas onde o silêncio é cortado pelo vento. É de arrepiar. Fukushima é um lembrete da responsabilidade extrema que a energia nuclear exige. Aterrissamos na gélida Rússia, mais precisamente no Lago Karachay, um dos lugares mais radioativos do planeta. Durante a União Soviética, foi usado como depósito de lixo radioativo. Eles despejavam resíduos nucleares ali, tornando-o uma bomba relógio radioativa. Hoje, o lago é cercado por avisos de perigo, um lembrete macabro do impacto humano no meio ambiente. Saindo da Rússia, nossa viagem radioativa nos leva para a Índia, mais precisamente, para a mina de urânio de Jaduguda. Quando pensamos em lugares radioativos, logo imaginamos acidentes nucleares, cidades desertas. Mas a verdade é que a radioatividade também se esconde em lugares menos óbvios, como nas minas de onde extraímos o urânio, o combustível da energia nuclear. A mina de Jaduguda é uma das mais antigas do mundo e por décadas forneceu urânio para alimentar os reatores nucleares da Índia. Mas essa energia, que muitos consideram limpa, tem um lado obscuro, um preço alto a ser pago. A mineração de urânio libera poeira radioativa, contamina a água e o solo, e expõe os trabalhadores a riscos sérios de saúde. Em Jaduguda, a história se repete. Comunidades pobres, vivendo em condições precárias, expostas à radiação sem saber dos perigos que correm. Os casos de câncer, doenças respiratórias e mutações genéticas são alarmantes.
Um lembrete cruel de que o progresso muitas vezes deixa um rastro de sofrimento. A mina de Jaduguda é um exemplo de como a energia nuclear, mesmo quando usada para fins pacíficos, pode ter um impacto devastador. E a nossa viagem radioativa nos leva agora para um destino infelizmente familiar: Goiânia, Brasil. Em 1987, o Brasil viveu o que pode ser considerado o maior acidente radiológico da história em área urbana. Tudo começou com uma cápsula de Césio-137, um material altamente radioativo usado em equipamentos médicos, abandonada em um hospital desativado. A cápsula foi parar em um ferro velho, onde chamou a atenção pela sua aparência curiosa. O pó azul brilhante que emanava do Césio-137 despertou a curiosidade das pessoas, que, sem saber do perigo, o manipularam, espalhando a contaminação por diversos pontos da cidade. O resultado foi catastrófico. 4 pessoas morreram devido à exposição intensa à radiação, e centenas foram contaminadas. A cidade entrou em pânico. Ruas foram interditadas, casas demolidas e toneladas de terra contaminada foram removidas. O acidente de Goiânia se tornou um marco na história da radioatividade. Um exemplo trágico do que pode acontecer quando a falta de informação e a curiosidade se misturam com materiais perigosos. É como mexer com o que não conhece, né? O legado do Césio-137 ainda assombra Goiânia. Até hoje, a cidade luta contra o estigma do acidente, e muitas pessoas sofrem com as sequelas da radiação. O acidente de Goiânia é um lembrete doloroso da importância da segurança no manuseio de materiais radioativos e da necessidade de conscientização sobre os perigos da radiação. Nossa próxima parada nos leva ao Cazaquistão, mais precisamente para Semipalatinsk, um lugar que carrega as cicatrizes da Guerra Fria e da corrida armamentista. Durante décadas, Semipalatinsk foi o principal campo de testes nucleares da União Soviética, um palco para explosões atômicas que deixaram um legado amargo para a população local. Imaginem só mais de 450 explosões nucleares, liberando quantidades absurdas de radiação na atmosfera, no solo, na água. Era como se a União Soviética estivesse brincando de Deus, sem se importar com as consequências. O resultado? Uma catástrofe humanitária e ambiental. As pessoas que viviam próximas a Semipalatinsk foram expostas a níveis altíssimos de radiação sem saber dos perigos que corriam. Os casos de câncer, doenças congênitas e problemas de saúde se multiplicaram. Um preço alto a ser pago pela segurança da nação. Hoje, Semipalatinsk é um fantasma do passado, um lembrete dos horrores da Guerra Fria e da irresponsabilidade humana. A região ainda está contaminada, e as pessoas que lá vivem lutam contra os efeitos da radiação. Semipalatinsk é um alerta para o mundo, um apelo pela paz e pelo fim das armas nucleares. E quem diria que um objeto aparentemente inofensivo, presente em tantas casas de vó, poderia esconder um segredo radioativo? Pois é, meus amigos, estou falando dos famosos vasos vaselina, peças de vidro com um brilho amarelado esverdeado que fizeram sucesso na década de 1950. Esses vasos, com suas cores vibrantes e chamativas, escondiam um ingrediente secreto, o urânio. Isso mesmo, o urânio, usado na produção de energia nuclear e bombas atômicas, também era adicionado à composição do vidro para criar um efeito brilhante e único. Na época, ninguém imaginava os perigos da radiação, e esses vasos eram vendidos livremente, decorando casas e expondo famílias a doses, mesmo que baixas, de radioatividade. Quem diria que a decoração da vovó escondia um segredo desses, né? Hoje em dia, esses vasos são considerados peças de colecionador, mas é preciso ter cuidado. Apesar de a radiação emitida ser considerada baixa,
O contato prolongado com esses vasos pode ser prejudicial à saúde. Então, fica a dica: nada de ficar abraçado com o vaso da vovó. E aí, pessoal, gostaram da viagem? Do terror de Chernobyl ao vaso radioativo da vovó? A gente viu que a radioatividade pode estar em lugares que a gente nem imagina. É de ficar com a pulga atrás da orelha, né? A gente explorou os lugares mais radioativos do planeta, viu como a ação humana e a força da natureza podem causar desastres nucleares com consequências devastadoras, e aprendemos que a radiação, mesmo invisível, deixa marcas profundas no mundo e nas pessoas. Mas e aí? Qual desses lugares te deixou mais chocado? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos, porque conhecimento nunca é demais, né? Fica ligado no canal, que em breve a gente volta com mais mistérios e curiosidades. Até a próxima!